Apesar de não serem tão famosos quanto os casais de princesas da Disney ou da Pixar, ainda há ótimas histórias de amor nos filmes da DreamWorks Animation. Dito isso, alguns casais podem precisar de ajuda e talvez nem devessem ter ficado juntos. Mas quais casais são saudáveis e quais são tóxicos? Eu sou o Kifinos do Wicked Binge, e isso é Casais da Animação DreamWorks, de saudáveis a tóxicos. Como sempre, vamos começar com os casais mais saudáveis e doces antes de descermos a lista. Esses casais são os saudáveis. Nossa medalha de ouro de saúde vai para Soluço e Astrid da série Como Treinar o Seu Dragão. Com a duração de 3 filmes e um programa de TV para evoluir e mudar para melhor, esse casal é bastante icônico. Vamos dizer, no entanto, que eles não começaram exatamente com o pé direito. Soluço, desajeitado, causava problemas acidentais, provocando o desprezo de Astrid. Você acha isso engraçado? A tensão aumentou quando começaram a treinar dragões juntos, com Astrid ficando ciumenta do sucesso crescente de Soluço. No entanto, o relacionamento deles começa a florescer após o voo romântico no Banguela, e continua a se desenvolver a partir daí. Eles se tornam um casal poderoso nos filmes seguintes, sempre se apoiando mutuamente. Astrid se torna mais encorajadora e solidária, enquanto Soluço é protetor, mas ainda permite que ela lute por si mesma. Também há muitas cenas fofas de brincadeiras entre eles, tornando os socos no braço que Astrid dá em Soluço mais brincalhões que dolorosos. Soluço ainda admira a força e a habilidade de Astrid, enquanto ela confia plenamente nele, mesmo quando outros duvidam de seus planos. No fim do terceiro filme, vemos que esses dois realmente se casam e têm 2 filhos, mostrando que mesmo após tantos anos, o relacionamento deles continua tão forte e amoroso como sempre. A medalha de prata da saúde vai para Gloria e Melman de Madagascar. Fale sobre um casal um tanto estranho. A DreamWorks tem vários exemplos, mas o relacionamento de Gloria e Melman pode ser o melhor de todos. O primeiro filme de Madagascar não sugere romance entre eles, focando na amizade e companheirismo. No segundo filme, contudo, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Eu te amo, Gloria. Eu sempre amei. Embora ele esteja um pouco ciumento da relação da Gloria com o Motomoto no início, Melman não tenta lutar por ela inicialmente. Em vez disso, ele diz ao Motomoto para tratar Gloria direito, mostrando o quanto se importa com ela. Mais tarde no filme, vemos Melman disposto a se sacrificar para tentar conseguir água para Gloria e o resto dos animais na reserva. Gloria salva ele da queda na lava e eles iniciam um romance. Apesar de terem um papel menor no terceiro filme, Gloria incentiva a Melman a dançar com ela, resultando em uma incrível apresentação na corda bamba. Os dois demonstram um forte vínculo, sempre cuidando e expressando carinho um pelo outro. Como dissemos, incrivelmente doce. A medalha de bronze de saúde vai para o casal mais recente da DreamWorks, Sr. Lobo e Diane Foxington. Embora o romance deles seja bastante sutil e não haja um grande beijo ou algo assim, sentimos que esses dois ainda merecem estar na lista, mesmo que seja apenas por causa de todo o flerte que eles fazem através de suas provocações. Diane e o Lobo começam com o pé esquerdo, com ela o desprezando e ele querendo se vingar por seus insultos, planejando humilhá-la ao roubar o golfinho dourado. Quando o Lobo descobre suas origens semelhantes, eles começam a formar uma forte conexão. Diana não só apoia e encoraja o Lobo a se tornar bom, como também acaba ajudando imensamente ele e sua gangue. Ela os liberta da prisão, disposta a revelar sua identidade como a Pata Carmesim por eles. Em contrapartida, Lobo respeita e admira muito Diana, não querendo perder sua confiança. Apesar das pequenas provocações, tudo é feito de forma descontraída. Esses dois têm uma dinâmica incrível e foi ótimo vê-los se tornarem um casal poderoso no final do filme. A seguir temos Guy e Ep. Apesar das muitas diferenças, este é outro par da DreamWorks em que os opostos realmente se atraem. E, mais física e por vezes agressiva, logo se apaixona por Guy, inventivo, prestativo e que compartilha sua curiosidade. Na maioria das vezes ele não despreza Ep por ser uma Neandertal. Guy costuma se encantar com as tendências cavernícolas dela. Os dois se apoiam bastante, com Ip geralmente sendo a primeira a apoiar as invenções de Guy, mesmo quando o resto da família não as entende. Eles também têm momentos adoráveis juntos, como a cena das flores no primeiro filme, ou quando Guy compartilha seu guarda-chuva com ela no segundo. Embora possam discutir um pouco mais, os dois não guardam rancor e pedem desculpas adequadamente, reconhecendo seus próprios erros. Guy também chama Ep de única mulher que ele ama. Em seguida, temos o casal em comum Barry Benson e Vanessa. Apesar de não namorarem oficialmente em B-Movie, atuando mais como amigos e sócios, a paixão de Barry ainda é fundamental para o relacionamento deles. Como os melhores casais desta lista, Barry e Vanessa têm muito apoio e respeito mútuo, mesmo que ela se assuste ao descobrir que ele pode falar.
Quem não se assustaria? Afinal, ele é uma abelha. Vanessa apoia Barry em cada etapa do processo e durante o plano de polinização deles. Embora Barry seja originalmente atraído pela bondade e beleza de Vanessa, ele ainda a respeita como sua própria pessoa e não tenta intencionalmente colocá-la entre ele e Ken, apesar de sua paixão. A única coisa que poderia diminuir um pouco a classificação deles, além das diferenças biológicas, é a breve discussão e briga que têm enquanto pilotam o avião, mas até isso é mais um momento cômico do que algo realmente prejudicial. Em seguida estão o diretor Krupp e a merendeira Edith. O subenredo romântico no filme do Capitão Cueca é um pouco subdesenvolvido, mas ainda tem seus momentos doces. Apesar de Krupp ser conhecido como um diretor de escola carrancudo e solitário, suas interações com Edith revelam seu lado mais sensível devido à sua paixão por ela. Krupp também não despreza Edith por sua timidez ou eventual estranheza. Edith, por sua vez, não é apenas incrivelmente gentil, mas também aceita Krupp por completo ambos os lados dele. No final do filme, em vez de ficar enojada quando ele se transforma em Capitão Cueca durante o encontro, Edith apenas acompanha. Nunca tinha estado em um restaurante tão sofisticado. Não podemos colocá-los em posição mais alta porque o relacionamento deles só aparece no filme, não no show da Netflix ou nos livros, mas ainda queríamos destacá-los. Depois disso, vamos classificar um dos casais originais da DreamWorks, Burro e Dragão. Quem não ama o Burro e a Dragão, honestamente? Apesar da estranheza desse casal e seus filhos particularmente bizarros, eles funcionam incrivelmente bem juntos. Apesar do medo inicial, afinal ela é uma dragão. O Burro realmente ama a dragão, enxergando sua beleza e personalidade por trás das escamas e dentes afiados. A dragão, por sua vez, é muito protetora e está sempre pronta para ajudar o Burro e seus amigos a derrotar os vilões. Ambos possuem imperfeições. Não podemos esquecer como a dragão foi forçosa no primeiro filme, o que não lhe deu a melhor primeira impressão, embora estejamos gratos que ela se acalmou depois que o Burro escapou. Do lado do Burro, ele abandonou brevemente a dragão no segundo filme porque ela estava mal-humorada, provavelmente devido à gravidez de seus filhotes. Eu não sei, ela tem estado toda mal-humorada e coisas do tipo recentemente. Por outro lado, o Burro ficou muito feliz em revê-la e empolgado em ser pai, então não vamos julgá-lo demais por isso. A seguir temos nosso primeiro casal da Aardman, Rita e Rory, mais um casal de opostos que se atraem, só que com menos discussões, felizmente. No início, Rory era um chato que via Rita apenas como ladra, enquanto ela o considerava mimado, snob e sem noção, o que a exasperava. Porém, durante suas aventuras nos esgotos, eles começam a valorizar as qualidades um do outro. Rita percebe a solidariedade emocional de Rory, enquanto ele passa a admirar o espírito aventureiro dela. Para proteger e ajudar um ao outro, em vez de uma pessoa proteger e ajudar um ao outro, em vez de uma pessoa fazer tudo. Cuidadosa que ela pode ser ao descobrir a verdade sobre a vida doméstica de Rory, preocupando-se com seu bem-estar em vez de desprezá-lo por ser um animal de estimação. O desenvolvimento do relacionamento deles ao longo do filme torna o final feliz ainda mais satisfatório. Finalizando a parte saudável, temos Shrek e Fiona. Apesar de muitos verem esse casal como o casal da DreamWorks, sendo um dos primeiros e com grande evolução ao longo da série, acreditamos que está longe da perfeição. Simplesmente esses dois discutem muito. Eles podem ser desrespeitosos entre si, com Shrek tendo momentos de rudeza ou agressividade. Nós não vamos, e isso é definitivo. Seus piores momentos foram quando disse a Fiona que não mudaria por ela no segundo filme, e quando disse que sentia falta de como as coisas eram antes de resgatá-la no quarto filme. Embora, para ser justo, Fiona também pode ser bastante crítica em relação às tendências mais ogres de Shrek, nem sempre lembrando o quão isolado o cara estava antes de conhecer ela e seus amigos. Ademais, esse pau ocasionalmente enfrenta obstáculos na comunicação. Então, com todos esses defeitos, por que eles estão entrando na categoria saudável, mesmo que por pouco? Bem, por mais momentos não tão bons que eles têm tantos momentos ótimos e grandes gestos de amor. Eles vão lutar e até se sacrificar um pelo outro, demonstrando seu amor de formas incríveis. Apesar das discussões e atritos, é inegável o quanto Shrek e Fiona se amam e se preocupam um com o outro, com Shrek até mesmo disposto a morrer por ela no quarto filme. Talvez eles não tenham um romance de conto de fadas, mas parecem ter o suficiente para evitar a monotonia. Agora vamos falar sobre os casais que precisam trabalhar seus relacionamentos. São os casais cinzentos. Iniciando este nível estão o Gato de Botas e a Kitty Soft Paws. Com o adiamento de Gato de Botas, o último desejo para dezembro de 2022, não podemos afirmar como o relacionamento deles evoluirá no filme. Porém, com base no primeiro longa, ainda há muito o que apreciar, mesmo com a breve traição da Kitty. Alerta de spoiler: casais com um parceiro mentiroso será um tema recorrente nos próximos pares.
Assim como Wolf e Diane, há muita paquera e brincadeira entre esses dois, com suas personalidades se encaixando quase de imediato. Eles combinam com a travessura um do outro. Embora Kitty trabalhe secretamente com Humpty Dumpty às costas de Puss, logo ela o tira da prisão e o ajuda a salvar o dia. Tecnicamente eles têm uma pequena rivalidade, mas é evidente que ambos se divertem muito com isso. Sinceramente, se Kitty não tivesse mentido e traído Puss por um momento, quase o condenando à prisão perpétua, eles certamente seriam considerados um bom casal. Senhor Brincalhão 2 vezes. De todos os nossos casais mentirosos, esses dois definitivamente parecem os melhores. Stoico e Valka são outro casal de como treinar o seu dragão. Vamos tirar isso do caminho primeiro. A principal coisa que coloca esses dois tão pra baixo é, sem surpresa, a grande mentira que brevemente os separou. Para aqueles que não sabem, esses dois tinham opiniões muito diferentes sobre dragões, com Valka vendo-os como criaturas gentis que não pretendiam causar mal e Stoico vendo-os como monstros bestiais. Valka foge com os dragões, forjando sua própria morte e deixando Stoico de coração partido. Eu implorei tantas vezes para parar a luta. Fazer isso consigo mesmo é bem complicado. Cônjuge, sem mencionar o abandono do seu filho. Contudo, essa mentira não impede que o amor deles ressurja quando se reencontram na sequência. Há muita paixão entre Valka e Stoic, seja dançando ou lutando juntos. Mesmo que Stoic não estivesse bravo, Valka ainda se arrependia de ter deixado ele e Hiccup. E embora demore um pouco para ela parar de se conter, seu amor pelo marido é claro. Quanto a Stoic, ele aceita sua esposa, com todos os seus defeitos. Pode ser complicado não responsabilizar o cônjuge, mas a dedicação e o forte amor de Stoic por sua esposa ainda são admiráveis. Continuando com os mentirosos, a próxima é Ginger e Rocky. Os dois iniciam com personalidades conflitantes, gerando muito atrito e xingamentos entre eles. Não culpamos Rocky por mentir sobre poder voar ou não, já que Ginger não lhe deu muita escolha no assunto e ele estava com medo de voltar para o circo. Ainda assim, foi errado dele criar falsas esperanças. Não podemos ignorar o quanto esses dois brigam. No entanto, Rocky percebe o quanto Ginger se importa com as outras galinhas e decide ajudá-las a se divertir, o que Ginger aprecia. Além disso, Rocky protege e salva a vida de Ginger diversas vezes no filme, com ela retribuindo o favor algumas vezes. Assim como Puss e Kitty, esses dois também têm uma sequência a caminho, e esperamos ver mais momentos saudáveis e românticos entre eles. Entrando na metade inferior da nossa lista, temos Megamind e Roxanne Ritchie. Como em Stoic e Valka, é claro o motivo deles estarem tão abaixo. O relacionamento deles foi construído sobre a desonestidade de Megamind, uma grande mentira. Apesar dos esforços de Megamind para fazer Roxanne feliz, ele continuou mentindo para ela, e provavelmente teria seguido assim se ela não tivesse desativado acidentalmente seu disfarce de Bernard. Ver a verdade causa muita dor emocional e angústia para Roxanne, e não podemos ignorar isso. Você acha mesmo que eu algum dia ficaria com você? Mas pelo que vale a pena, Megamind acaba aceitando a rejeição dela, mostrando que ele não é tão privilegiado quanto alguém como Hal, e ele ainda descreve estar com ela como conquistar a garota. Ele ainda compara estar com ela a conquistar a garota. De coisas também aumenta um pouco a classificação dela, pois ela acaba apoiando bastante o Megamind no terceiro ato do filme. Ela o encoraja a continuar tentando e lutando, mostrando à cidade que ele é o herói deles, não o Metro Man, e o ajuda durante a luta final. Roxanne também culpa Megamind por seus erros, permitindo os piores comportamentos dele. Esse casal tem a capacidade de permitir as piores tendências um do outro. Embora esse casal tenha muitos problemas, especialmente do lado do Megamind, há também muito crescimento e desenvolvimento, que é o fim da camada cinza, é onde encontramos o fim da camada cinza, é onde encontramos Sherman e Penny do filme Mr. Peabody e Sherman. Existem muitas pessoas por aí que se sentiram desconfortáveis com esse par, e admitidamente não é difícil entender porquê. No início do filme, Penny tratou Sherman muito mal, chegando até a colocá-lo em uma chave de cabeça. A situação permanece preocupante quando Peabody convida Penny e sua família para jantar. Penny incentiva Sherman a quebrar as regras, levando-o para um passeio no caminho de volta, o que acaba iniciando todo o conflito de viagem no tempo no filme. Felizmente, o comportamento de Penny melhora um pouco, tornando a paixão repentina e inesperada de Sherman por ela um pouco mais fácil de engolir. Penny defende Sherman contra a Sra. Grunion e o incentiva a acreditar em si mesmo em vez de sempre seguir o exemplo do Sr. Peabody. Do lado de Sherman, ele é protetor quando ela se coloca em perigo, mas também mostra um pouco do seu lado ciumento quando Penny decide brevemente se casar com um jovem Rei Tut. Rei Tut é seu namorado? Sim, esse casal tem muitos problemas, em grande parte devido à sua imaturidade. Assim, esperamos que o relacionamento deles melhore conforme envelheçam. Por fim, há casais que talvez nem devessem ter se unido.
Esses são os casais tóxicos. Temos apenas o casal da velha fazenda, Sr. e Sra. Tweedy. Embora não sejam o casal da velha fazenda, Sr. e Sra. Tweedy. Embora não sejam o casal principal de Fuga das Galinhas, atuando mais como vilões do que como um romance secundário, o relacionamento deles ainda tem bastante destaque ao longo do filme. Animais em geral. E seu marido não é exceção para... Ela o insulta e revira os olhos constantemente para ele. Ela o insulta constantemente, revirando os olhos e dizendo que tudo está na cabeça dele. A Sra. Tweedy diz a ele que tudo está na sua imaginação. A Sra. Tweedy certamente também não tem medo de se tornar física para fazer valer um ponto, seja batendo no Sr. Tweedy com uma revista ou chutando-o na bunda quando ele estraga tudo. Ele não faz nada para revidar contra sua esposa, ele não parece se importar muito com ela também. Quando ela é pega na explosão de molho da máquina deles, aparentemente morta ou gravemente ferida, o Sr. Tweedy mal reage. Se for o caso, esses dois são mais parceiros de negócios disfuncionais do que um casal casado. A medalha de prata da toxicidade vai para Susan, Agnor Mika e Derek. Mesmo durante a montagem do casal feliz e noivo no início do filme, fissuras em seu relacionamento já despontavam. Ou seja, quem cancela a lua de mel por uma entrevista de emprego sem contar ao parceiro? O que agrava o cenário é como Susan apenas aceita a situação, contendo sua decepção em vez de ser sincera, desejando apoiar seu futuro esposo. Sim, é bom ser apoiador e ser um capacho. Infelizmente para ela, Derek não apoia e não é um capacho. Infelizmente para ela, Derek não retribui esse apoio quando Susan se torna dinâmica. Ele mal se importa com os sentimentos dela, focando em como os problemas dela afetam ele e sua carreira. Apesar de entendermos a perspectiva de Derek, a maneira insensível como ele termina com Susan torna difícil simpatizar com ele. Não ajuda o fato de ele nunca pedir desculpas a Susan por seu comportamento, apenas espera que ela se desculpe. Quero que você saiba que eu... Perdoe sim, ele mais do que mereceu essa humilhação no final do filme. Ainda assim, temos que dar crédito a Susan por perceber que ela merecia algo melhor, o que é mais do que podemos dizer sobre qualquer uma das pessoas no último par da nossa lista. Por fim, a medalha de ouro de toxicidade vai para Oscar e Angie de O Espanta-Tubarões. Um casal que nunca deveria ter ficado junto, independente do final feliz do filme deles. Oscar é um grande mentiroso e completamente alheio à atração de Angie por ele e aos seus próprios esquemas ridículos. Angie, por outro lado, é totalmente conivente, ainda pior que Susan, apesar de poder repreender Oscar por suas mentiras. Angie não faz muito para impedir que ele minta, e em vez de comunicar seus sentimentos, na maioria das vezes apenas grita com ele. Você pegou emprestado 5.000 mariscos do Sr. Sykes? Não que possamos culpá-la, dado o quão frustrante Oscar pode ser. Oscar é possivelmente a pior pessoa neste relacionamento. Apesar de às vezes demonstrar arrependimento e tentar compensar Angie pelas pérolas rosas que ela lhe deu, sua arrogância e imprudência são chocantes. Mesmo quando a vida de Angie está em risco no clímax, Oscar continua estragando tudo. Ele tem um grande momento de revelação ao pedir desculpas. Ainda assim, Angie simplesmente o aceita de volta de qualquer maneira. Mesmo assim, Angie o aceita de volta sem questionar. Embora não haja abuso físico e eles ainda se importem um com o outro, esses dois são um desastre e sentimos que eram o casal mais tóxico da DreamWorks. Deixe seu comentário se concorda com nossa classificação e sugira o próximo tema a abordarmos. Ative o sino de notificação, assista mais aos nossos vídeos e principalmente continue sendo incrível.